Olá, boa noite. Boa noite. Delatores afirmam que a Odebrecht pagou para ter influência dentro do BNDES. Segundo eles, a propina agilizava processos no banco e até mudava políticas de exportação. Já outro ex-executivo da empreiteira disse em depoimento que o ex-ministro Palocci pediu propina para o PT em contratos de sondas do pré-sal. O delator informou que com a chegada da Operação Lava Jato, o dinheiro não foi pago. Policiais militares são suspeitos de espancar jovem de 16 anos na zona sul de São Paulo. O rapaz entrou em coma, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Terceiro dia de ataques em Fortaleza, no Ceará. 23 veículos já foram queimados na região metropolitana. Escalada de violência na Venezuela. Pelo menos 10 pessoas morreram durante saques e manifestações contra o governo. Na França, a polícia prende 3 familiares do homem que matou um policial e feriu outros 2 em Paris. No país, o clima é tenso para as eleições presidenciais deste domingo. O Jornal da Gazeta está no ar. Policiais militares suspeitos de espancar um jovem de 16 anos tinham fama de violentos entre os moradores do Jardim Ubirajara, na zona sul de São Paulo. Gabriel Paiva ficou em coma por uma semana e não resistiu aos ferimentos. Com a morte do rapaz, o Conselho de Direitos Humanos pediu para a ouvidoria da Polícia Militar que o caso seja investigado como tortura seguida de homicídio. Familiares, amigos e vizinhos se reuniram na casa onde Gabriel morava com a mãe e os irmãos para uma manifestação com cartazes que pediam justiça. Ele tinha 16 anos, cursava o primeiro ano do ensino médio e, segundo amigos, era calmo e querido pelas pessoas do bairro. Ele era menor de idade, criança alegre, fazia a felicidade de todos, não tinha briga com ninguém, todos adoravam. Na noite do dia 16 de abril, um domingo, Gabriel estava em um encontro com cerca de 30 jovens próximo a essa rua que fica na região de Cidade Ademar, no extremo da zona sul de São Paulo, quando os policiais chegaram e dispersaram todo mundo. Segundo testemunhas, Gabriel correu, foi perseguido e atingido por um pedaço de madeira na cabeça. Ele ficou caído bem aqui onde ficam essas caçambas. Se eu não tivesse lá, não tivesse ninguém, não ia socorrer. Que eu ainda fui até lá, perto do menino, e falei, vocês não vão socorrer ele tá vivo. E jogou o menino parecendo que fosse um lixo dentro da viatura, tá? E jogou, e se desfazendo das coisas, jogando dentro do córrego. Gabriel morreu ontem à noite no Hospital Regional Sul de Santo Amaro. Os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados do serviço operacional. O pedido de apuração foi feito pelo coordenador do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. A ouvidoria de polícia ontem mesmo já requisitou a instauração de inquéritos policiais, tanto na corregedoria da Polícia Militar quanto na Polícia Civil, e o Ministério Público também vai acompanhar as investigações. Moradores da região contam que o policial que foi visto agredindo Gabriel é conhecido pela violência. O Jornal da Gazeta teve acesso a um vídeo que teria sido gravado no bairro em que um PM aparece batendo em jovens com um pedaço de madeira. Chegou invadindo o bairro, só que todo mundo já tem medo dele e sai correndo. Não é porque tem medo da polícia, tem medo dele, que ele tem madeira dentro do carro, ele sai agredindo todo mundo. Esperamos que os policiais sejam responsabilizados, que a Corregedoria da Polícia Militar analise a possibilidade também de pedir a prisão administrativa desses policiais para que eles não ameacem testemunhas. Criminosos fazem novos ataques em Fortaleza, no Ceará. É o terceiro dia que as ruas da cidade são tomadas por cenas de violência e vandalismo. Hoje, um caminhão da Companhia de Energia do Estado foi incendiado. Os trabalhadores do transporte público divulgaram um comunicado pedindo ações ao governo. Se a onda de violência nas ruas não for contida, eles ameaçam entrar em greve. Desde quarta-feira, 23 ônibus foram queimados na Grande Fortaleza. Uma agência bancária e 3 delegacias também foram alvo dos ataques. Um cobrador de ônibus que era deficiente físico teve 90% do corpo queimado durante uma das ações dos bandidos. Um motorista também ficou ferido. A principal linha de investigação da polícia é uma carta deixada no local. Os ataques são atribuídos à transferência de líderes de uma facção criminosa e mudanças que
que aconteceram nos presídios do Ceará. O governador Camilo Santana classificou os ataques como terrorismo e anunciou reforço no policiamento. Até agora, 17 suspeitos foram presos. Os ônibus estão circulando em comboios e com reforço policial. Milhares de pessoas estão sendo prejudicadas com o fechamento do comércio, escolas e várias linhas de ônibus estão paradas. O Sindicato das Empresas de Ônibus calcula um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. Pelo menos 5 pessoas foram assassinadas em conflito por terra em Couniza, norte do Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil do Estado, testemunhas disseram que homens encapuzados invadiram o assentamento e atiraram nas famílias. A suspeita é de que os autores do crime sejam capangas de fazendeiros da região. A Justiça julgou improcedente uma ação do ex-presidente Lula que pedia indenização por danos morais no valor de R$1,5 milhão de reais ao ex-senador Delcídio do Amaral. Agora, Lula terá de pagar as despesas processuais, honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa. Cerca de R$225 mil ainda cabe recurso. Na ação, Lula alegava que Delcídio tinha praticado falsa acusação no depoimento da Lava Jato. O ex-senador disse aos juízes que o ex-presidente Lula tinha pedido a ele para segurar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, comprando assim o silêncio do investigado na Lava Jato. De acordo com Delcídio, Cerveró tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobras e agiu para barrar as investigações da operação da Polícia Federal. O juiz Maurício Tino Garcia, de São Bernardo do Campo, julgou improcedente a ação, justificando que aqueles que optam pela vida política, muito mais que o cidadão comum, estão sujeitos ao escrutínio popular sobre seus atos, além de submetidos a imputações acerca da probidade e honestidade de suas ações. O ex-senador, que chegou a ser preso em novembro de 2015, na Lava Jato, fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, negou o pedido de liminar feito por Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A ex-primeira-dama queria a suspensão do processo em que é ré por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Adriana, que cumpria prisão em Bangu, agora está em prisão domiciliar. A defesa da ex-primeira-dama tinha entrado com recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo que o STJ julgasse o pedido. A alegação dos advogados dela de que o processo não teria relação com a Operação Saqueador foi negada pelos desembargadores. A ministra Maria Tereza de Assis Moura observou que o objetivo da medida liminar se confunde com a finalidade principal do recurso. O processo prossegue normalmente na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O julgamento ainda não tem data definida. Em vídeo publicado nas redes sociais, senadores Randolfo Rodrigues, da Rede, Cristóvão Buarque, do PPS, e José Regufe, atualmente sem partido, criticam o projeto de lei que prevê a punição de juízes e membros do Ministério Público por abuso de autoridade. Eles afirmam que a aprovação da lei poderá prejudicar as investigações da Operação Lava Jato. O projeto é de autoria do senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado e atual líder do PMDB na Casa. Há 2 dias, o parecer foi lido pelo relator Roberto Requião, do PMDB, na Comissão de Constituição e Justiça. A votação do texto na comissão está marcada para a próxima quarta-feira. Se for aprovado o substitutivo do senador Requião, estarão comprometidas as ações futuras da magistratura, do Ministério Público e o próprio futuro de operações como a Lava Jato, que tem sido um marco no combate à corrupção neste país. Os privilegiados brasileiros sempre cometeram abuso de poder. Agora que a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal começa a chegar a eles, eles querem uma lei de proteção para eles. E chega ao ponto de chamar lei contra o abuso de autoridade. Na verdade, é uma lei de proteção de autoridade. Só faltaram colocar no último artigo essa lei entre em vigor a partir do início da Operação Lava Jato. Não podemos deixar que isso passe. É muito importante a mobilização da sociedade contra esse projeto. Esse projeto de abuso de autoridade, entre aspas, mais parece um projeto para proteger algumas autoridades por ilicitudes.
É muito importante a sociedade se mobilizar para que nós possamos conseguir vencer essa batalha aqui no parlamento e lutar contra a impunidade nesse país e para que você tenha uma política mais decente vigorando aqui no nosso Brasil. Portanto, se mobilize, vá às redes sociais, ocupe as ruas, venham ao Senado, pressione os senadores. Não vamos deixar que este absurdo contra o combate à corrupção no país prospere nas casas do povo brasileiro. O relator da proposta, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou o vídeo nas redes sociais. Ele chamou a publicação de molecagem, disse que o material é sem conteúdo e oportunista. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Pará, pediu respeito e afirmou que Requião e capangas dele não o intimidam. Em mais uma fase das delações premiadas, o ex-executivo da Odebrecht, Márcio Faria, disse aos procuradores federais que o ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Antônio Palocci, cobrou propina em razão da assinatura de contratos da Petrobras para a compra de sondas. Segundo Márcio Faria, o dinheiro iria para o Partido dos Trabalhadores, o PT, mas não foi pago pela empreiteira em razão de acertos com outro consórcio. Pedro Barusso, que havia saído da Petrobras, estava trabalhando na Sete Brasil. E aí ele procurou o nosso consórcio, através da Odebrecht, o Ricardo Pessoa e executivos da OAS e da UTC, solicitando vantagem devida. Como é que era isso, doutor? O percentual era 1%. 1% da seguinte maneira: 65% seria para o PT. E 35% para o que eles chamam de casa. Essa é a divisão que seria essa propina. Eu fui chamado pelo Marcelo Odebrecht, que era o diretor-presidente, dizendo que havia sido procurado pelo ex-ministro Antônio Palocci, onde ele cobrou do Marcelo essa propina. E os 100% do 1% para o PT. O Marcelo disse que desconhecia o assunto, que não sabia de que se tratava, que não iria entrar em assunto operacional e não deu, assim, maiores informações para o ex-ministro Palocci. Em seguida, Marcelo me chamou e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei toda essa história para ele. Falei, Marcelo, realmente tem um crédito do PT conosco, não com a Odebrecht, mas com o consórcio, de 1%, que não sei como nem quando vão pagar. Conclusão, passou o tempo, veio a Operação Lava Jato e nós não pagamos o percentual que seria devido ao PT. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o deputado Carlos Aratini, líder do PT na Câmara, sobre as delações da Odebrecht e as investigações da Operação Lava Jato. Hoje é 21 de abril, dia de Tiradentes. O herói da Inconfidência Mineira é enforcado em praça pública por ser contra o governo. Mas o que pouca gente sabe é que Tiradentes também é o nome de um dos maiores bairros aqui de São Paulo, que hoje teve um dia inteiro de festas. Localizado na Zona Leste, o bairro tem hoje mais de 280 mil habitantes. Hoje foi dia de festa no bairro. Teve feirinha gastronômica e show de música na praça. Um bairro onde os moradores chegaram antes da infraestrutura. Não havia luz, calçamento nas ruas e nem mesmo uma padaria. Dona Aparecida, quando chegou para morar há 30 anos, quase desistiu. Eu vim ver a casa, né? Aí falei pro meu marido assim, ó, não é, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Porque aqui só tinha mais grilo e vagalume. O conjunto habitacional, considerado o maior da América Latina, foi erguido pela Coab para abrigar famílias pobres que aguardavam na fila da antiga companhia de habitação. Numa área distante 35 quilômetros do centro, a vegetação deu lugar a 40 mil moradias. Com o passar dos anos, o entorno do que virou um bairro dormitório passou a ser ocupado por construções clandestinas, que hoje formam quase 2 dezenas de favelas.
Com uma população de cerca de 280 mil habitantes, a cidade Tiradentes segue crescendo de forma desordenada. Os serviços públicos não acompanham e os empregos continuam distantes, o que torna a locomoção uma das principais dificuldades de quem mora aqui. A condução é muito longe, demora muito para cá, para o centro. Demora quanto? É no máximo 3, 4 horas. Para chegar no centro? Sim, porque tem muito trânsito. A condição é horrível. É muito cheio, a gente vai em pé, parece uma lata de sardinha. A sensação de insegurança também tem sido um problema. A gente escuta, né? Escuta de roubos de celular, droga. O pessoal fica com medo de sair de casa, né? À noite, roubo, essas coisas atrapalham bastante. Criança a gente não deixa sair na rua, muito. Justamente porque o pessoal fica na violência ou a ameaça, né? O pessoal vê as coisas ruins na rua, a gente não quer que as crianças vejam. Mas quem vive aqui também aprendeu a encontrar coisas boas. É melhor do que o centro. Assim, para sair da Tiradentes, só se for para praia. Agora as notícias internacionais. Na Venezuela, a madrugada teve escalada de violência. Pelo menos 10 pessoas morreram ao saquear uma padaria e outras 6 ficaram feridas em manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. O número de mortos desde o começo dos protestos já chega a 20. Em Caracas, um hospital infantil teria sido atacado. Pelo Twitter, a chanceler venezuelana Delcy Rodrigues afirmou que um grupo de homens armados contratados pela oposição atacaram um hospital que estava com 54 crianças. Esse vídeo mostra os pacientes sendo colocados em ambulâncias para serem levados a outras unidades de saúde. Segundo a oposição ao governo de Nicolás Maduro, o hospital foi esvaziado devido a bombas de gás lacrimogênio atiradas pela Guarda Nacional, que tentava dispersar os manifestantes nas ruas vizinhas. Na mesma região, pelo menos 10 pessoas morreram ao tentar saquear uma padaria. Algumas foram eletrocutadas e outras baleadas. Ontem, durante o dia, uma mulher filmava a polícia disparando a queima-roupa contra supostos manifestantes quando foi baleada no rosto por um policial. A bala atingiu de raspão o queixo dela. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou a repressão violenta promovida pelas autoridades venezuelanas. Segundo o Itamaraty, os protestos defendem a restauração das liberdades democráticas. Em outro comunicado, em conjunto com outros países da América Latina, o Brasil reafirmou a urgência das autoridades venezuelanas adotarem medidas para garantir os direitos fundamentais e preservar a paz social. Na França, a polícia prende 3 familiares do homem que matou um policial e feriu outros 2 ontem na Avenida Champs-Élysées, em Paris. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. As autoridades identificaram o atirador como o francês Karim Cheurfi, de 40 anos. Ele foi morto pela polícia após o ataque. Cheurfi tinha um vasto histórico criminal por tentativa de assassinato e assalto. Ele ficou preso por quase 14 anos. Em fevereiro, quando já estava solto, Cheurfi voltou a ser detido e teve a casa revistada quando uma investigação foi aberta por haver registros de que ele ameaçava matar policiais. O Ministério Público francês afirma que ele nunca demonstrou sinais de radicalização. Neste domingo, os franceses vão às urnas para o primeiro turno das eleições presidenciais. Até agora, a corrida eleitoral está apertada. 4 dos 11 candidatos aparecem no topo das pesquisas de intenção de votos. Quando o ataque aconteceu, os candidatos participavam do último debate na TV e reagiram ao atentado. O extremismo islâmico foi um dos principais temas da campanha. E agora o comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês viram, os franceses voltam domingo no primeiro turno da eleição presidencial. Não é ainda a escolha do presidente que vai para o lugar de François Hollande. A escolha final será só em 7 de maio. Mas vejam bem, não existem 4 candidatos em situação de empate. A pesquisa de ontem do respeitado Instituto Harris coloca em primeiro lugar, com 25% dos votos, o candidato de centro, Emmanuel Macron. Atrás dele, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, com 22%. São eles que devem disputar o segundo turno.
Macron, um jovem político de 39 anos, teria no segundo turno perto de 70%. São quase nulas as chances, neste domingo, dos demais candidatos. Mas os que torcem por ele sabem fazer barulho na mídia. A direita liberal não se conforma com o afundamento da candidatura de François Fillon, um ex-primeiro-ministro que perdeu com o noticiário sobre a contratação da mulher dele como funcionária fantasma quando ele era deputado. A esquerda torce por Jean-Luc Mélenchon, mas os dois, Fillon e Mélenchon, estão cada um apenas com 19% das intenções. E o coitado do candidato socialista Benoît Hamon está lá embaixo, só com 7,5%. Esses números podem ter oscilado pouca coisa depois do atentado terrorista de ontem, na Avenida Champs-Élysées. O primeiro-ministro Bernard Cazeneuve criticou o conservador Fillon e a extremista da direita Le Pen. Os dois deram declarações alarmistas e se colocaram como salvadores da pátria. Mas se fosse para votar na direita para conter o terrorismo, o favorito de agora na França teria o perfil de Donald Trump. Não é o caso de Emmanuel Macron. Ele é um centrista no sentido literal da palavra. Não ataca o mercado, mas defende as políticas sociais. Quer um Estado mais leve e mais eficiente. Com ele, acabou a briga esquerda com a direita, nós contra eles. Macron também sabe que o Estado Islâmico, que reivindicou o atentado de ontem, está fazendo o jogo da direita. E a direita quer um eleitor motivado pelo medo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Voltamos a falar das delações da Odebrecht. Ex-executivos da empreiteira afirmaram ao Ministério Público Federal, em depoimentos, que a construtora pagou propina para ter acesso a documentos sigilosos e influenciar em decisões do BNDES e da Câmara de Comércio Exterior. A Camex é o órgão responsável por definir as diretrizes do comércio exterior brasileiro, como tarifas de importação e a política de financiamento de exportações. Os delatores Fernando Reis e Antônio de Castro afirmaram que a ex-funcionária do Banco Central e da Camex, Maria da Glória Rodrigues, fazia a ligação da empreiteira com a Camex. Em 2006, ela teria 10 milhões de reais em propina para receber da Odebrecht. Então, a Maria da Glória, no fundo, tinha sido uma assessora enquanto era funcionária, nos ajudava com informações e, já, apesar de já ter saído, continuava influenciando. Ela apresentou uma ideia de que a gente tivesse uma cláusula num contrato efetivamente de consultoria com valor mensal, mas que tivesse uma cláusula de exclusividade, porque também não dava para você pagar 10 milhões de reais para uma pessoa que não ia trabalhar, não ia fazer nada. Outro delator, João Nogueira, afirmou que a empresa também mantinha influência sobre o BNDES por meio de Luiz Eduardo Melim, que chegou a ser chefe de gabinete do então ministro da Fazenda Guido Mantega e, em 2011, assumiu a função de diretor da área internacional do BNDES. Depois que o Melim saiu, de fato, chefe de gabinete do ministro Mantega, ele assumiu a diretoria internacional do BNDES. E o BNDES, a nosso ver, tinha muita instabilidade no formato dos documentos, em definir o formato dos documentos que o próprio exportador ou o tomador do crédito deveriam apresentar. A gente falava, a gente ficava financiando o cliente, a gente ficava financiando a obra. Para lembrar a importância dos indígenas para a cultura brasileira, cerca de 50 índios do Alto Xingu, no Mato Grosso, participam em São Paulo de um intercâmbio cultural realizado pelo Parque Toca da Raposa, em Juquitiba. A ação é uma ótima oportunidade para quem vive na cidade conhecer de perto a cultura da tribo Cuicuro, um dos povos mais antigos do Brasil. Quem chega ao Parque Toca da Raposa, em Juquitiba, logo percebe que há visitantes de longe se hospedando por aqui. São os índios coicuros, que vieram do Alto Xingu, no Mato Grosso, para divulgar a sua cultura. E o nosso passeio começa por uma loja de artesanatos, que podem ser adquiridos pelos visitantes com preços que variam de 20 a R$1.000. São centenas de objetos cheios de cores, que revelam a habilidade dos índios em criar os adornos e utensílios. Colares, cintos, cocares usados em festas e rituais, além de arcos e flechas, cestos e peças usadas no dia a dia da aldeia. O colar feito de concha de caramujo é um dos mais valiosos.
Esse colar é uma coisa bem característica dos alto-xinguanos e demora de 1 a 2 meses para fazer. Eles têm que pegar conchas iguaizinhas da mesma cor. Então, por ser tão difícil de fazer, é uma moeda de troca. Então, por exemplo, se o pajé cuida da sua filha e aí ele fez isso, ele vai ser pago com um colar de caramujo. E na nossa cultura, eles também vendem muito caro, porque é como se fosse a joia deles. Aqui também há uma exposição com objetos que contam um pouco da história e dos costumes da tribo. Antigamente os colares eram feitos tudo de semente, tá vendo? Tudo de coquinho. Aí em 1882, mais ou menos, chegou um alemão lá no Parque do Xingu e ele levou um azul royal, uma miçanga azul royal. E essa era uma cor que eles não conseguiam na natureza. Eles tinham outras cores, mas azul era uma cor que eles não conseguiam. Então eles ficaram encantados e desde então eles começaram a usar miçanga. Aqui é possível acompanhar também um pouco da culinária coicuro. A base da alimentação é o peixe assado sem nenhum tempero e o biju, feito de mandioca brava, parecido com a tapioca. Aqui no Parque Toca da Raposa existe até uma aldeia cenográfica, onde a gente tem a oportunidade de acompanhar as danças e os rituais dos coicuros. É como se realmente fizéssemos uma viagem ao Xingu e entrássemos em contato com a cultura dos índios. Hoje a apresentação é o durrê, uma dança usada pela tribo para pedir fartura de peixes durante a pesca. Estamos aqui, traçando nossa cultura para a gente divulgar todo esse Brasil inteiro. Segunda vez eu estou aqui fazendo a apresentação com os meus povos, estou muito feliz. O programa de intercâmbio dos índios na Toca da Raposa vai até o dia 21 de maio. Como previsto, esse feriado de Tiradentes foi de muita nebulosidade, algumas chuvas e temperaturas amenas. E será que o tempo vai continuar parecido no fim de semana? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A previsão é de friozinho nesse fim de semana em boa parte do centro-sul do país. Uma frente fria avança lentamente sobre o litoral do sudeste e provoca chuvas o dia todo ali no Rio de Janeiro. Mas a temperatura cai, principalmente na madrugada, mesmo com o tempo firme, que vai predominar entre a região sul, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Já entre Minas e o sul da Bahia e do norte da Bahia, pegando Pernambuco até o sul do Piauí, o sábado vai ser de sol e calor. Os maiores volumes de chuva vão se concentrar lá na região norte, por causa do tempo mais abafado. Vamos ver as temperaturas de algumas capitais? Olha só, no Rio de Janeiro, mínima de 19 e máxima de 27 graus, com chuvas a qualquer hora. Na capital gaúcha, os termômetros ficam entre 15 e 22 graus, com tempo firme. Em Salvador, a chuva finalmente dá uma trégua e para amanhã teremos, no máximo, chuvisco, com máxima de 29 graus. E em Teresina, no Piauí, pancadas a partir da tarde e calorão de 32 graus. Detalhando agora o mapa de São Paulo, a previsão é a seguinte. Para a faixa leste, ainda teremos muita nebulosidade e temperaturas amenas. Mas no interior, a previsão é de um sábado ensolarado com temperaturas agradáveis. A máxima prevista é de 25 graus em Marília e de 26 em Presidente Prudente e também em Araçatuba. Em Ribeirão Preto, os termômetros vão ficar entre 19 e 27 graus. E no litoral, máxima em torno dos 25 graus em Santos e dos 26 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 24 graus, sem chuvas, mas ainda com muita nebulosidade. Aí no domingo esfria mais. Os termômetros vão ficar entre 16 e 23 graus. Mas na segunda-feira esquenta um pouquinho e a máxima prevista é de 25 graus à tarde. O balé da cidade de São Paulo está de cara nova. O corpo, formado por 34 bailarinos, agora é dirigido pelo coreógrafo consagrado internacionalmente Ismael Ivo.
Ele é o primeiro coreógrafo negro a dirigir o Balé da Cidade e a história de vida de Ismael Ivo se mistura com o enredo do primeiro espetáculo apresentado no palco do Teatro Municipal sob direção dele. Por isso, Ismael Ivo é cara de São Paulo. Um morador de rua cercado de corpos anônimos. De repente, ele se torna parte desta atmosfera viva, como se todos fossem um só. O ato Risco, do coreógrafo Sérgio Ferrara, tem como pano de fundo a diversidade da capital paulista. É o primeiro trabalho de Ismael Ivo como novo diretor do Balé da Cidade de São Paulo. É a cidade que eu amo. É a cidade onde eu cresci, lutei e a cidade onde eu aprendi a ser artista, porque São Paulo sempre foi um desafio e vai ser sempre um desafio. Ismael Ivo nasceu na Vila Ema, zona leste de São Paulo. Menino pobre que encontrou na dança um caminho de vida e um instrumento para lutar contra o preconceito racial. Nos anos 80, Ismael foi trabalhar no exterior. Estou dentro do Teatro Municipal, onde aconteceu a Semana de Arte Moderna, Antropofagia, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. Sim, eu fui para fora, mas eu não precisei me tornar um estrangeiro. Para todo sempre, Macunaíma. Foi essa a minha base e com essa base eu comecei a me abrir e me acercar do que era o mundo. Em artes, em estéticas, em tendências. Atuou nos Estados Unidos, Áustria e Itália. Dirigiu por 8 anos o Festival de Dança da Bienal de Veneza e foi o primeiro negro a comandar o famoso Teatro de Weimar, na Alemanha. Ismael foi o precursor de uma geração que mostrou ao mundo o diferencial do bailarino brasileiro. O corpo do bailarino brasileiro possui o DNA chamado criatividade. Como nós não vemos de privilégios totais, a gente vai se inventando. No total, foram mais de 30 anos morando fora do Brasil. Durante este período, Ismael Ivo conta que não planejava voltar para cá, mas o desejo de comandar o Balé da Cidade, que pisaria neste, que é o palco mais famoso de São Paulo, acabou falando mais alto. O Balé da Cidade nasceu em 1968. Inicialmente funcionava como corpo de baile do próprio teatro durante as apresentações de ópera. Em 74, a companhia assumiu o perfil contemporâneo que mantém até hoje. Com o Balé da Cidade agora, amor à primeira vista. A votação da reforma da Previdência, prevista para acontecer no dia 8 de maio, deve ser adiada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, já conta com essa possibilidade, é que o governo Temer não tem votos suficientes para a aprovação do projeto. De acordo com Maia, ainda na cabeça dos deputados e da população em geral, uma contaminação do texto original, que já sofreu várias mudanças para atender às demandas da sociedade. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No mês passado, o presidente Michel Temer fez questão de divulgar o balanço mensal do emprego com carteira assinada do Ministério do Trabalho. Claro, tinha uma surpresa boa e enorme nos números. Depois de quase 2 anos, as empresas tinham contratado mais gente do que demitido. Isso quer dizer, tinha aumentado o número de pessoas empregadas com carteira em fevereiro. Ontem, Temer não apareceu. Saiu o número de empregos com carteira assinada que voltou a cair. É um desastre novo, sinal de que a crise voltou a piorar? Não, mas os dados positivos de fevereiro estavam fora de época. Ainda, o total de gente empregada com carteira no país continua a diminuir. O principal motivo da piora é que as empresas da construção civil ainda demitem em massa, como no pior momento da crise. Não há obras públicas, metrô, estrada ou outras de outro tipo. Pouca gente se arrisca a comprar casa e ainda está sobrando imóvel. Pronto. A crise ainda não melhorou quase nada na construção civil. A situação ainda é ruim também na indústria extrativa, basicamente exploração de petróleo, ferro e outros minerais. O emprego melhorou em fevereiro por um número de contratações surpreendentes no setor da educação, de escolas.
Mas, como a gente vem dizendo aqui faz um ano, a situação piora mais devagar agora no mercado de trabalho formal. Não é um consolo para quem procura trabalho, claro. No ritmo em que vamos, no entanto, o mercado de trabalho só vai parar de piorar no começo do ano que vem. Pelo menos no caso do emprego com carteira assinada, que é emprego melhor, com direitos, com salários em média melhores. Isso não quer dizer que a economia vai continuar a piorar, ou seja, que as vendas e a produção das empresas vão continuar a cair. Provavelmente, na média, a economia deve ter começado a crescer um bocadinho no primeiro trimestre. Crescimento em relação ao final do ano passado, que ainda era horrível. No entanto, as empresas estão com muita capacidade ociosa. Para produzir, não precisam contratar mais gente nem investir mais. Logo, o emprego não vai voltar tão cedo, enquanto não se usa essa capacidade de sobra. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. E lembramos que após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Carlos Zaratini, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara. No fim de semana tem os jogos de volta das semifinais do Campeonato Paulista. Celso, boa noite. Palmeiras e São Paulo precisam ganhar e não é por uma diferença pequena não, né? Não. Tem que ganhar de muito, Gabriel. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 3-0, quer dizer, em Campinas. Vai ter que jogar muita bola amanhã para construir 3 gols de diferença pelo menos para levar a decisão para os pênaltis no Allianz Parque para se classificar para a final do Campeonato Paulista. A vantagem da Ponte é muito boa e o clima no Palmeiras é de apreensão. É decisão. Véspera do confronto com a Ponte, vale vaga na final do Paulistão. E Eduardo Batista fechou as portas para a imprensa mais uma vez. E a torcida, que já comprou 36 mil ingressos, está confiante e foi ao CT para dar apoio ao elenco. E prova o seguinte, se eles estão acreditando, nós temos que estar mais ainda. Jogadores e comissão técnica confiam na classificação. E Eduardo Batista se apega nos números e também em demonstrações recentes de força deste próprio elenco para colocar fé na classificação. O técnico não promete a classificação, mas dá uma garantia ao torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor vai sair orgulhoso de campo. Pode acontecer de você não fazer os 4 gols necessários. Pode acontecer de você fazer 3 e ser eliminado nos pênaltis. Ou pode acontecer de você fazer 3 e passar. Mas a postura que o Palmeiras está trabalhando, que nós estamos trabalhando, vai ser de dar orgulho para o torcedor. Isso a gente deve para eles. Não vamos fazer que do elogio e desse último resultado a gente entre numa zona de conforto. Não vamos chegar a nada. Até porque nós não ganhamos nada, né? Tanto nós somos competentes no primeiro jogo, mas nós estamos vivendo o segundo jogo. E o segundo jogo, se a gente não souber ter inteligência, se a gente não tiver uma organização, se a gente também não tiver um perfil psicológico equilibrado, a gente vai ter problema. No jogo de domingo entre São Paulo e Corinthians, os times precisam apagar as eliminações no meio de semana pela Copa do Brasil. Ô Celso, o Corinthians tem uma vantagem boa, né? Tem sim. A vantagem construída pelo Corinthians no Morumbi, ela é, eu diria, fantástica, mas sabe, é boa sim. O fato de estar jogando em casa também ajuda a equipe de Fábio Carille. Mas ao vencer o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão no meio de semana, o São Paulo mostrou que tem poder de reação. A partida domingo às 4 da tarde em Itaquera. No São Paulo, silêncio e treino fechado antes do confronto. Depois da eliminação dolorosa no meio de semana contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, mesmo vencendo por 2-1 em BH, o São Paulo fechou os treinos de hoje para se preparar em sigilo para o confronto contra o Corinthians. Pelo Paulistão, o time do Morumbi perdeu a primeira partida em casa por 2-0 e há 17 anos não consegue eliminar os rivais num jogo de mata-mata. Das últimas 6 vezes em que as duas equipes se encontraram em duelos eliminatórios, o clube de Itaquera triunfou em todas. Para a partida de domingo, Bufarini, Felipe Araruna e Wellington Nem estão fora por problemas de lesão. A vaga na lateral deve ficar com Wesley, que diz não se intimidar com a vantagem do Corinthians e a pressão da torcida corintiana no Taquerão. O que aconteceu no domingo passado, pelo menos para mim, é passado. Eu acho que quem almeja o objetivo, quem quer buscar uma classificação, tem que fazer por onde, tem que quebrar as linhas, tem que procurar os espaços.
para que as jogadas possam acontecer e a gente possa finalizar em gol. No Corinthians, o clima também não é nada bom. A eliminação dos pênaltis para o Internacional pela Copa do Brasil abalou a equipe. O técnico Fábio Carille não esconde a frustração pela derrota em casa para os gaúchos, mas diz que a vantagem construída no primeiro jogo contra o São Paulo precisa ser valorizada. Ele pede muita marcação para deter o forte ataque do São Paulo com Lucas Prato, Cueva e Gilberto. É claro que quando se perde, começa a buscar um monte de coisa, o clima continua ótimo. É claro que pós-jogo, ontem o pessoal um pouquinho cabisbaixo, é normal, não dá para chegar sorrindo, não dá para chegar de cabeça erguida todo mundo, mas mesmo assim foi muito melhor do que o esperado, a chegada deles ontem, e hoje todo mundo já com cabeça para o São Paulo. Jogo desse tamanho é uma vantagem enorme, enorme. Você ir na casa do adversário, fazer 2-0 e trazer para sua casa, ela é enorme. Te dá garantia de classificação? Não. Celso, vou dar uma especulada com você. Quem perder aí, o técnico corre risco de perder o emprego também? Eu acho que não, Gabriel. Eu acho que não. O Rogério Ceni, ele tem... Até porque os dois trabalhos são bons, tanto do Rogério Ceni como do Fábio Carille. É um clássico também, né? Quer dizer, depende muito das circunstâncias. O São Paulo evoluiu, cresceu, contra o Cruzeiro, por exemplo, ganhou solidez psicológica. No caso do Corinthians, apesar da eliminação, o Corinthians não tem jogado mal. Não é aquele futebol vistoso, bonito, mas é um futebol consistente, sabe, competitivo. Vai ser um grande jogo. E autoridades alemãs afirmaram que o autor do ataque ao ônibus do time do Borussia Dortmund, na Alemanha, não era um radical islâmico, mas um especulador russo que esperava lucrar com a queda das ações do time. O homem de 28 anos foi preso hoje e estava hospedado no mesmo hotel do Borussia Dortmund. O ataque aconteceu em 11 de abril. Inicialmente, a polícia tratou a explosão como um ataque terrorista, depois de cartas terem sido encontradas perto do local, indicando conexões com o grupo Estado Islâmico. As autoridades afirmaram que as cartas foram uma tentativa de enganar os investigadores. A que ponto chegamos? É cada maluco. Valeu, Celso. Bom final de semana. Obrigado para você também. Até segunda. Estela, é com você? E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. O Centro Cultural Banco do Brasil abriu hoje em sua bela sede do centro de São Paulo uma grande mostra de pinturas e aquarelas do pernambucano Cícero Dias, o mais lírico e espontâneo dos nossos modernistas. A curadora Denise Matter, com a ajuda da filha do pintor, Silvia Dias, escolheu 125 trabalhos que abrangem sua produção dos anos 20 até os 60. Na verdade, ele trabalhou até 2003, quando morreu em Paris, aos 95 anos. Cícero Dias foi paisagista do interior de Pernambuco e do Recife, foi figurinista, namorou as cores do fauvismo e o abstrato, mantendo um estilo inconfundível. No final da vida, optou por uma geometria confortável. Parte da mostra é dedicada a fotos, cartas e textos que ele trocou com amigos como Manuel Bandeira, Gilberto Freire, Mário Pedrosa, Paul Éluard, Picasso e Calder, entre outros. A exposição, que não se deve perder, fica até julho e segue em agosto para o Rio. Nelson Félix abriu exposição esta semana, ocupando os dois espaços da Galeria Milan, a sede e o anexo, com esculturas e desenhos da série Variações para Cítara e Santa Rosa. Pertence à mesma série a grande instalação que ele apresenta no momento no MAN do Rio. O artista carioca visitou a ilha de Cítara, na Grécia, e a cidade de Santa Rosa, no Pampa argentino, e se inspira na relação e na disparidade entre os dois pontos visitados. Este é o quarto trabalho que Félix realiza dentro da série Método Poético para Descontrole de Localidade, iniciado em 1984. E a companhia de dança Cisne Negro comemora seus 40 anos com um espetáculo recém-estreado no Teatro Santander. O título é Ulda, homenagem a Ulda Bittencourt, criadora deste corpo de baile e da escola, que tem quase 60 anos. Jorge Tacla foi chamado para dirigir a montagem, que reúne cenas que remetem à história da companhia. A música é de André Memari, as coreografias são de Dani Bittencourt e Rui Moreira, os cenários de Nicolás Boni e figurinos de Fábio Namatame.
E o elenco tem estrelas convidadas como Ana Botafogo e Daniela Severian. Boa noite. Juiz de São Paulo, Fernando Biolcauti, determina que o Facebook forneça dados de usuários suspeitos de articular protestos em frente à casa do prefeito João Dória, do PSDB. O magistrado não atendeu o pedido para retirar a página do ar e nem que as publicações são ofensivas. Biolcauti entendeu que a identificação dos usuários serve para colher provas para Dória pedir reparação de eventuais danos que tenha sofrido. A defesa do prefeito afirmou que vai recorrer. Veja a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. O estoque da Veste Casa está lotado. A diretoria autorizou. Esquenta de inverno. Cobertor flanel Veste Casa ou Paraíba de R$ 70 por apenas R$ 35 cada. Manta estampada casal de R$ 49,99 por apenas R$ 19,99 cada. Edredom Queen 170 fios por apenas R$ 39,99. É isso mesmo. Edredom Queen R$ 39,99 cada. Esquenta de inverno Veste Casa. Corra, é só até amanhã. Todo seu à vista. O conteúdo é de qualidade. Você fica mais informado do que nunca, é ou não é? As atrações são para toda a família. Crianças até mesmo como eu e você. O apresentador é requintado. Impecável. E o que já era bom está ainda melhor. Isso mesmo, porque agora, todo domingo, você pode rever comigo uma seleção do que tivemos de mais especial durante a semana. Bonitinha, bonitão, fique comigo e comece a sua noite de domingo na melhor companhia. Ó. Todo seu, o melhor da semana. Todo domingo, 6h30 da tarde. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das delações de executivos da Odebrecht e da OAS sobre Lula e políticos do PT. Eu entrevisto o deputado federal Carlos Zaratini, já no 3º mandato, petista histórico e líder do PT na Câmara Federal. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, eu quero começar com uma questão delicada, que foi essa lista do Fachin, o seu nome apareceu lá. Então, eu acho que é uma oportunidade para o senhor nos falar e também aos telespectadores do Jornal da Gazeta sobre essa questão de que o senhor teria recebido dinheiro em 2010 e 2012 para prestar favores a interesses da Odebrecht. Maria Lídia, primeiro boa noite a todos os ouvintes, boa noite a você. Eu vou lhe dizer que a maioria dos deputados, e eu me considero nessa maioria, vão esclarecer com muita tranquilidade
esse absurdo que foi feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e pelo próprio ministro Facchini, que deram divulgação às citações de forma a incriminar um número muito grande de pessoas, de políticos. Nós vamos demonstrar nos autos, com tranquilidade, através dos advogados, que houve, na verdade, um total equívoco e que não há culpa sobre a maioria das pessoas. Na verdade, o que está fazendo esse processo? Incriminando a atividade política. Ora, eu sou deputado, outros são senadores, a gente tem o dever de apresentar projetos, de apresentar propostas, de fazer debates. E sempre os nossos projetos, as nossas propostas, eles são projetos que têm impacto na sociedade. Existem setores que se interessam por esses projetos, existem setores que são contra esses projetos. Assim que a gente vai no debate, porque essa é a nossa função. Mas o problema não é sobre a função, deputado. Mas aí, quando a gente apresenta um projeto, deixa eu terminar um pouquinho. Não, só para agregar isso e aí completa a sua resposta. A questão que essas delações estão mostrando é assim, deles falarem que deram dinheiro para que determinado projeto, medida provisória, etc., atendesse a interesses. Sim, então numa deixa eu contrapartida. Responder. Aí que está o ponto. Se você... Temos lá um deputado que é ruralista. Ele foi eleito com o apoio dos ruralistas. Ele apresenta projetos do interesse dos ruralistas. Ele é corrupto? Por isso não. Mas se recebe dinheiro para isso... Mas ele recebe dinheiro em forma de doações daqueles que os apoiam. Então, o que estão fazendo, na verdade... Mas de Caixa 2? Não, mas ninguém está aqui, não estou falando, ninguém recebeu de Caixa 2, não. Ninguém recebeu de Caixa 2? Ninguém não. Recebeu? Eu não. Ah, bom. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, nós estamos fazendo, no Brasil, está se criminalizando a atividade política. Essa criminalização tem um objetivo, é afastar o povo da política, é ceifar a democracia. Você vai ver daqui a alguns meses que a maioria dos que apareceram nessa lista vão ser excluídos dessa lista. Vão ser excluídos, porque vão poder se defender, vão fazer a sua defesa e vão estar fora. Mas quem é que vai reparar o dano de imagem que essas pessoas receberam? Mas se tudo fica transparente, a reparação não acontece automaticamente. Mas não pode um juiz colocar uma pessoa na lista sem sequer ouvir a gravação que foi feita da delação. Porque muitas delações sequer incriminam as pessoas. As pessoas são citadas. Eles perguntam, por que foi doado tanto para fulano? Eles falam, não, foi doado por causa disso. Agora, os motivos que estão ditos nessas gravações não foram ouvidos pelo juiz e o nome da pessoa foi colocado na lista. É um absurdo o que aconteceu no Brasil. Agora, deputado, eu vi e li entrevista sua, o senhor preocupado com isso, que acabou de expressar, que é a criminalização que o senhor chama da atividade política, defendendo uma lei que seja muito clara, diferenciando o que de fato é crime e que configure corrupção. O que é crime e o que não é crime, seja crime eleitoral, seja crime penal. Se um deputado, ele achaca uma empresa, achaca no seguinte sentido, olha, se vocês não me derem tanto dinheiro, eu vou colocar vocês na CPI. Eu vou convocar a empresa na CPI. Se vocês me derem tanto, eu vou colocar uma emenda do seu interesse. Se você não me der, eu não coloco. Isso é um achaque, isso é um ato de corrupção. A outra coisa é você apresentar projetos nos quais você acredita, você defende, sejam projetos que defendam os trabalhadores, projetos que defendam os interesses do capital, os interesses financeiros. Você pode acreditar em projetos, você apresenta esses projetos. Isso não pode ser considerado crime. É diferente do achaque. E é factível fazer isso, essa diferenciação numa lei? Se o juiz tivesse ouvido as delações, ouvido realmente, com certeza ele faria essa separação. Mas a lei que o senhor propõe seria de anistia das doações de anistia. Eu estou perguntando. Estou falando de anistia, não. Anistia das doações de Caixa 2 para campanhas? Eu não estou falando de anistia. Não, mas o senhor é favorável a que haja, porque há um movimento na Câmara nesse sentido. Por exemplo, de anistia. Eu recebi doações absolutamente legais. Agora eu vou criminalizar? Vai criminalizar as doações que foram feitas dentro da lei?
Não é possível isso. Mas o senhor é favorável à anistia das doações de Caixa 2 para a campanha eleitoral? Eu sou a favor de separar o que são doações legais do que são doações criadas, feitas a partir de atos de corrupção. Então, se houver um ato de corrupção que gere uma doação, Caixa 1 ou Caixa 2, é um crime de corrupção. Agora, se não houver um ato que caracterize a corrupção, o achaque, eu sou a favor de que sejam absolutamente legais. A última questão, o que foi aquilo ontem do ex-ministro Pallotti, falando que ele tem fatos em que ele pode apontar nome, endereço, atuações que vão dar mais de um ano de serviço de trabalho para Sérgio Moro, continuar isso que para ele faz bem ao Brasil. Que recado foi esse que Palocci deu ontem? Como é que o senhor entendeu? Palocci, eu pergunto porque ele é do seu partido, ele foi um parceiro do governo do PT. Foi ministro da Fazenda do governo Lula, né? Foi um ministro que se relacionou com todos os tipos de empresa no Brasil. Desde as grandes empresas do setor financeiro, ele está dando um recado para quem? Não estou dando, não sei se está dando um recado. Eu estou lhe dizendo que ele tem um conhecimento de relações com os bancos, relações com grandes grupos econômicos de comunicação, com vários setores importantes que eu tenho certeza que ele pode ter informações que até agora não vieram à luz. Deputado, muito obrigada pela clareza com que o senhor expressa o seu ponto de vista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Gabriel. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite, a gente volta, né? 10 horas, estamos de volta. Até lá.